Olha como essa pessoa é orgulhosa, né? Essa pessoa estava preocupada com o que os outros iriam pensar se fosse te procurar. Ó, ela finge que tá bem, mas ela não tá bem. Olha como essa pessoa é orgulhosa. Olá, cancerianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Espiritualidade, por gentileza, 2 energias. Signo de Câncer, leitura de amor. Próximos 7 dias. Ajustes são necessários, quarto minguante. O que mais? Meditação e contemplação, lua nova em peixes, vocês podem estar lidando ou vir a lidar com alguém no signo de peixes ou ter forte no mapa. Meditação e contemplação, ajustes são necessários. Vamos entender do que estamos falando. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, do que estamos falando, espiritualidade, próximos 7 dias. Tarântula. A espiritualidade vai intuir vocês a refletir a respeito do real propósito de vocês, sabe? É como se vocês estivessem se desviando do propósito de vocês. Tem alguma coisa distraindo vocês, sabe? Tirando vocês dos trilhos. Então pode ser, sabe? Companhias erradas, amizades erradas, né? Família, às vezes pode ser influência de família, né? Tem famílias que se metem demais também, né? Controlam os filhos até quando os filhos são adultos, né? Então pode ser isso também, tá? Tem pode ser comportamento, pode ser também comportamentos, atitudes, tá? De vocês, não necessariamente pessoas, né? Mas tem algo que tá desviando vocês do real propósito, sabe? É como se a espiritualidade fosse intuir vocês a refletir a respeito disso. O que vocês querem realmente? Qual é o real propósito de vocês? Eu quero... Bom, a gente tá fazendo uma tiragem de relacionamento, né? Então, eu quero um relacionamento perfeito, né? Eu quero um relacionamento onde tenha reciprocidade, tenha muito amor, tenha romantismo, tenha companheirismo, respeito, né? Que tenha empatia e tal. Tá, é isso que você quer? Tá. Para muitos casos aqui, eu vejo que não estava tendo muito que, assim... É como se vocês estivessem se relacionando com pessoas que atropelavam muitas coisas. Ou são vocês ou essas pessoas, tá? Com quem vocês estavam. Aí vocês adaptem aí ao momento de vocês, tá? Eu vejo a energia de pessoas que estavam atropelando muitas coisas. Então, tipo assim, mal conheceu, já tá morando junto, sabe? Sabe, pessoas que não respeitam as etapas, acha que isso é frescura. E não é frescura, gente. Não é frescura. Isso faz parte, tá? Tem que ter a fase do namoro, do noivado, né? Porque para chegar num casamento é uma coisa muito séria, gente, né? Assinatura de contratos, né? Tem que ter muita cumplicidade, tem que ter muita coisa em comum, né? Para vocês realmente se casarem. E aqui é como se alguém tivesse... como é que eu vou explicar? Sabe, entra num relacionamento e, por exemplo, começo de relacionamento é tudo mil maravilhas, né? Todo mundo muito fofinho, né? Muito educadinho, tudo cheirosinho, perfumadinho, né? Tem presentinho daqui, presentinho daqui. Tá. Passa umas 2 semanas, já começa, o negócio começa a, né? Padrão começa a cair, né? A investida começa, né?
Entende, né? Então é como se alguém começasse a ficar irritado com isso, sabe? Tipo, assim, caramba, mas nossa, você tá nervosa hoje? Ah, mas assim não vai dar, né? Porque assim, no início do nosso relacionamento você tava sempre feliz, você tá sempre, né? Tava sempre bem disposta e tudo mais. Aí eu encontro você, tá com raiva, tá nervosa, não se arrumou pra mim e que não sei o que. Assim não vai dar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não sei se eu tô conseguindo passar a mensagem. Energia de pessoas que não estavam tendo paciência de cultivar, entende? De trabalhar um relacionamento. De entender que um relacionamento, ele precisa passar por etapas, leva tempo até esse relacionamento criar realmente laços fortes entre as duas pessoas, entende? Isso não acontece de um dia para o outro. E nesse período vai acontecer momentos em que a pessoa vai estar triste, vai estar com raiva, vai estar num mau dia, né? Afinal de contas, nós não estamos lidando com robôs, são seres humanos. Né? Então, a pessoa do outro lado, assim como vocês, vão ter os seus dias ruins também. Né? Vai ter o dia em que não vai tá bem. Então, é muito diferente, sabe? Vocês estarem se encontrando, né? Só aos fins de semana, quando a pessoa tá arrumadinha, perfumadinha, cheirosinha, feliz. Né? Vocês estão indo para passear. Né? É diferente de quando vocês moram juntos. Porque quando vocês moram juntos, vocês passam a dividir uma vida, uma casa, um teto, né? Vai ter momentos em que você vai acordar mal-humorado, vai ter momentos, não vai ser todo dia que vocês vão estar passeando, vão estar indo em restaurantes, né? Não vai ser a mesma coisa que quando vocês só encontram no fim de semana. Entende? Não vai ser só festa, não vai ser só alegria. Vai ter momentos em que as ideias, os pensamentos vão divergir, né? Então é como se fosse alguém aqui, então é o que eu falei, se não for vocês, pessoas que eram conectadas a vocês, que, sabe, queriam um relacionamento perfeito sem ter cultivado, não tinha paciência, entende? Entende? Mas aqui eu vejo que isso muda, tá? Eu vejo que isso muda. Ó, saiu aqui, ó, ajustes são necessários, tá vendo? Meditação e contemplação, então, são pessoas que vão estar não necessariamente meditando, mas vai estar numa fase de uma grande reflexão aqui, ó. É o que eu falei. O que você realmente quer da sua vida? Qual é o seu real propósito? É um relacionamento duradouro? É um relacionamento recíproco, que tenha reciprocidade, que tenha empatia, que tenha companheirismo? Então vai ter que ter paciência, né? Tipo, aqueles casais que vocês enxergam como sendo exemplos de casal, passaram por todas essas etapas também. Mas o amor deles falou mais alto. E a maturidade deles também, né? De compreender que isso faz parte do processo. Tem que ter paciência, né? Compreensão, isso leva tempo, entende? Então é como se fosse assim, como eu não tenho paciência, então quando começava a acontecer isso aí eu caía fora. Vocês já ouviram falar da síndrome do Peter Pan? Depois vocês pesquisem na internet, existe, tá? Existe, tá? São pessoas que não querem crescer, sabe? Então, pessoas que têm esse probleminha aí da síndrome do Peter Pan aí, quando entra num relacionamento, só quer festa, alegria, pessoa sorrindo e tudo mais. Se começar a ter cobrança, né, entende? Ter que conversar sobre o relacionamento, sabe quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria, a pessoa pula fora. Entende? Eu tô sentindo uma energia assim, de pessoas que estavam agindo dessa maneira, tá? Mas aqui é alguém que começa a ter a consciência que eu tenho capacidade de me adaptar a uma nova condição, a um novo pensamento. Se eu estava pensando assim, eu entendo que eu estava pensando errado. Nunca é tarde para a gente mudar, né? A nossa maneira de pensar.
Ajustes são necessários, não sou eu que estou dizendo, ó, é a espiritualidade trazendo esse recado aí para vocês. Tá? Porque, ó, eu vejo vocês incomodados aqui com algo. Essa situação estava incomodando vocês. É claro, vai ficar sempre assim. Então, quer dizer, o relacionamento nunca vai adiante, né? Porque quando começa a ficar mais sério, eu pulo fora. Sabe? Porque eu não quero ter que passar por isso aí. Eu quero que fique tudo mil maravilhas. Isso não existe, gente. Né? Relacionamento que seja perfeito, seja só festa, só alegria, só perfume, só restaurante o tempo todo. Não existe, isso não existe. Né? Então é alguém que não quer sair dessa fase de criança, né? de adolescência, entende? Ó, a pessoa se sentindo incomodada. A espiritualidade falando, ó, tem algo que tem que ficar no seu passado. Chega desse comportamento infantil, chega dessa imaturidade. Tá na hora de você olhar para frente e seguir adiante, entende? Sem olhar para trás. É o que eu falei aqui no início. Tem algo que estava desviando vocês do real propósito. Para muitos casos pode ter a ver com comportamento, atitudes, pensamentos, imaturidade. Por isso que os relacionamentos não estavam dando certo. Tá? Ok? Vamos ver aqui com o tarô o que vem aí para vocês. Então aqui pode ser uma leitura muito específica, tá? Pode não ressoar com todos aqui. Mas, de qualquer forma, fica uma mensagem, né, para todos, né? Para todos nós, né? Independente de ser do signo de câncer. É o que eu sempre falo. Eu faço as tiragens e eu procuro absorver muito as mensagens que saem, sabe? Para todos os signos. Não só para o meu, para todos os signos. Porque todos trazem uma grande mensagem que serve para todos nós, né? O que mais? Espiritualidade. Signo de câncer, leitura de amor, próximos 7 dias. Lembrando que vocês podem adaptar para relacionamentos de família ou amizades, tá? Tem mudanças a caminho aí. O diabo. 7 de paus. Os amantes. 10 de espadas. O que mais? Roda da fortuna. 8 de copas. 2 de copas. 5 de paus. 7 de ouros. A estrela. Câncer, eu tô sentindo aqui uma energia de reconciliação, tá? Eu tô sentindo uma tentativa de reconciliação aqui. Então essa energia aqui pode ser dessa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela... Aqui tem uma conexão muito forte, muito forte mesmo entre vocês. Aqui é uma conexão de almas. Para quem acredita, vocês viveram juntos em vidas passadas, tá? É uma conexão muito forte mesmo. Essa pessoa tem um apego por vocês. Eu vejo uma energia de possessividade, de ciúmes. Eu vejo que teve muito atrito entre vocês, né? Muitas brigas, muitos conflitos. Ou teve gente se metendo, né? Alguma coisa assim. É uma pessoa que... Tá vendo? É uma pessoa que não ouvia, né? É uma pessoa que não ouvia, Câncer, tá vendo? É aquilo que eu tava falando. Essa pessoa não ouvia, então é uma pessoa ficava muito na defensiva. Isso que gerou muitas brigas, tá? E aí vocês foram embora. Eu vejo essa pessoa querendo voltar para a vida de vocês, tá? Querendo recuperar essa relação.
Porque essa pessoa, ela tem consciência de que vocês são uma conexão de almas, tá? Tem uma química muito grande entre vocês, essa pessoa tem um desejo muito grande por vocês. Atração física, né? Só que ela era muito apegada realmente a algo aqui, tá? Porque saiu aqui a carta do diabo, e o diabo, ele traz uma energia de excessos. E essa pessoa não queria abrir mão de jeito nenhum. O que eu falei da tarântula aqui? Tem algo que estava desviando você do seu real propósito. Então, aqui pode ser alguém que realmente queria que tudo fosse do jeito dela, entende? É uma pessoa difícil de lidar aqui. Então não tinha muita paciência, né? É o que eu falei da minhoca aqui. Não tinha muita paciência com esse processo. É uma pessoa que focava mais no físico, na química entre vocês, entende? Estando bom nesse lado aí, e vocês indo para festas, restaurantes, tudo mais, tá bom. Só que não era isso só que vocês queriam, né? Aí quando vocês começavam a entrar, né, começavam a exigir um pouco mais de responsabilidade, de presença dentro do relacionamento, essa pessoa ficava na defensiva. Aí pronto, aí vinham as brigas. Ó. Tá? Eu vejo que essa pessoa, ela tá com peso na consciência muito grande aqui, ó. Por isso que vai haver movimentação. Eu vejo uma energia de cura, tá? Essa pessoa, ela precisou ficar um tempo afastado de vocês aqui, ó, para amadurecer essas ideias, para ter essa consciência de que estava agindo de uma forma extremamente infantil. Né? Sabe aquela pessoa que não sabe cultivar relacionamento? Né? Porque relacionamento você tem que cultivar, não compara um relacionamento com uma plantinha, que se você não regar, a plantinha morre? Então, é exatamente isso. É alguém que não regava, não queria regar, não tinha paciência. Ah, caramba, vou ter que ficar regando isso aqui toda hora, todo dia? Pelo amor de Deus, entende? É uma pessoa que queria as coisas muito assim, queria mágica. É isso, resumindo. Não tem outra palavra, tá? É uma pessoa que está sozinha agora, é uma pessoa que vai estar refletindo muito, por isso aí a energia da meditação, tá? Refletindo muito aqui, ó. Essa pessoa querendo um compromisso sério agora com vocês. Porque aqui é uma pessoa que estava focado mais, assim, né? É o que eu falo, na diversão, né? Na química, entende? E a vida 2 não se resume apenas a isso, né? Tá? Alguém que vai querer realmente se comprometer com vocês, tá? Ó. Alguém que vai querer construir algo junto com vocês, ó. Alguém vindo pedir desculpas para vocês. Essa pessoa mora distante de vocês, tá? Né? Fisicamente, pode morar distante, morar numa cidade diferente, cidade, estado, país, tá? Ó. Alguém que sabe que você era a pessoa ideal para ela. É uma pessoa que pensa em vocês direto. Ela pode ter tido outras oportunidades, pode até ter se envolvido com outras pessoas, né? Porque depende do tempo que vocês estão afastados, né? Para alguns casos, essa pessoa ignorou, né? Agora, para outros casos, pode até ter se envolvido com outras pessoas, mas nunca deixou de pensar em vocês. Sempre voltava vocês, a imagem de vocês sempre voltava na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa quer um novo início com vocês. Tem muito sentimento por vocês, é lógico, aqui tem uma conexão muito forte. Muito forte. Tá? Eu vejo troca de mensagens aqui, ó. Ah, claro, tinha que sair, né? Tinha que sair a Imperatriz. Essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa perfeita. Tudo que eu pedi para Deus.
tá? Por isso essa energia, né, de possessividade, de ciúmes. Ai, meu Deus, olha isso. Olha isso. O imperador, tá? Energia dessa pessoa, essa pessoa sabe o que quer, essa pessoa vai vir na direção de vocês com certeza, ela não desistiu. Quem vibra na energia do imperador não desiste fácil, tá? Vai vir na direção de vocês. Só que aqui tem a energia, né, de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa que... Eu ia falar aqui quando eu tava falando, nossa, incrível como não saiu o imperador aqui, porque eu sentia que a energia de uma pessoa que tem que ser do jeito dela, né, o imperador no lado sombra, ele traz essa característica, né, tem que ser tudo do meu jeito, né, uma pessoa inflexível, não gosta de ouvir muito, né, ó, tô falando, essa pessoa quer compromisso sério com vocês, tá, Hierofante fala de casamento até. Tá? Ó, é uma pessoa que tá com algo entalado na garganta aqui. O que que é? Resolver essa questão aqui com vocês. Mas para isso ela vai ter que deixar algo para trás. Ela enxerga vocês como sendo o porto seguro dela. Tá? Ó, para muitos casos, ó como essa pessoa é orgulhosa, né? Essa pessoa estava preocupada com o que os outros iriam pensar se fosse te procurar. Ó, ela finge que tá bem, mas ela não tá bem. Olha como essa pessoa é orgulhosa. Ela finge que tá feliz, tenta mostrar que tá feliz, mas ela não tá feliz. Ela fica preocupada com o que os outros vão pensar, porque provavelmente essa pessoa deve ter falado mal de vocês, alguma coisa assim, né? Quando vocês terminarem e tal. Porque é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai dizer pros outros que o problema foi ela, né? Que ela foi a causadora dessa separação e tudo mais, né? Então, de repente, ela contou uma história lá e agora ela vai ter que vir atrás de vocês. Como é que fica? Como é que ela fica diante das pessoas, né? Então... é situação, né? Mas essa pessoa vai vir, de qualquer forma, eu vejo a energia dessa pessoa, essa pessoa vai vir, tá? Vai vir pedir desculpas aqui. Tá? Logo, logo vocês vão receber mensagens desse ser de luz aí, tá? Ajustes são necessários. É isso mesmo, tá? Alguém que sabe que tem condições de se adaptar a uma nova condição. É como se fosse assim, por câncer, eu sou capaz de tudo. Se é isso, se eu tenho que mudar isso aí, eu vou mudar. Olha, isso é que é amor, hein? Isso é que é amor, hein? Aqui tem uma conexão realmente muito forte. Essa pessoa, essa pessoa quer finalizar esse sofrimento, porque essa pessoa tá sofrendo muito longe de vocês, tá? Tá com peso na consciência, nossa senhora, ó. Tá? É isso. É essa mensagem que eu tenho pra vocês, ok? Lembrando que pode estar invertido, vocês invertam se for o caso, certo? Agora eu vou fazer um geralzão aqui das duplinhas, né, dos signos, independente do que foi falado aqui, tá? Então, vamos lá. Para quem está se relacionando com alguém do signo de Touro, se for reconciliação, se vocês viam que estava tudo meio parado, nada acontecia, vai ter movimentação, tá? Eu vejo movimentação. Ou essa pessoa vai se comunicar com vocês, ou vice-versa, ou essa pessoa vai até vocês, ou vice-versa. Tem uma movimentação aí, vai acontecer alguma coisa aí, em relação a essa pessoa que se afastou de vocês. Tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que tira vocês de uma estagnação. Então, se nada estava acontecendo na vida de vocês, não conhecia ninguém, né, nada de emocionante acontecia, essa pessoa chega para tirar vocês dessa vibe aí, tá? Ok? Signo de Virgem, para quem está lidando com alguém do signo de Virgem, se for reconciliação, eu vejo que essa pessoa tem muitos ciúmes de vocês, tá? Tem uma energia de possessividade aqui. Muitos ciúmes mesmo.
tá? Então essa pessoa deve estar observando vocês. Eu não vejo energia de movimentação nesse momento, mas eu vejo que essa pessoa tá sentindo muito ciúmes de vocês, tá? Tem um sentimento muito grande de possessividade aqui, ok? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai ter muita atração física por vocês. Muita atração física, tá? Vocês vão ter uma química muito forte aí, certo? Signo de Capricórnio, se for uma reconciliação. Se for uma reconciliação, eu vejo ou vocês ou essa pessoa muito na defensiva, tá? Não está muito favorável, no momento não está muito favorável. Alguém aqui não vai querer conversa, tá? Se for uma nova pessoa, aqui pode ser uma pessoa que vocês sempre desejaram, tá? Uma pessoa que vocês sempre defenderam, sabe? Alguém que vocês... eu sempre acreditei que existisse uma pessoa assim, assim, assado, e essa pessoa aparece. Para alguns casos. Para outros casos, pode ser que esta pessoa ou vocês estejam na defensiva, tá? Na hora que vocês se conhecerem, tá? Vocês podem ter uma certa dificuldade de se conectar a princípio por conta disso, tá? E se for isso, é por causa, logicamente, né? De traumas do passado e tudo mais, tá? Signo de Peixe, se for reconciliação, essa pessoa, ela enxerga vocês como uma conexão de almas. Então, provavelmente vai ter procura, mas não por enquanto, não, eu não vejo movimentação, mas eu vejo que essa pessoa, ela enxerga vocês como uma conexão de almas. Então, assim, ela tem vocês na cabeça o tempo todo, tá? O elo não se quebrou aqui, tá? Se for uma pessoa nova, vai ser uma conexão de almas, tá? Vocês vão ter uma conexão muito imediata, sim. Tá bom? Câncer com Câncer. Aqui, se for reconciliação, eu vejo que essa pessoa, ela tá carregando uma culpa muito grande, tá? Tem um peso na consciência muito grande aqui e ela quer finalizar isso. Então, provavelmente, muito em breve, vocês vão ter notícias dessa pessoa, tá? Tá carregando um peso na consciência muito grande. Se for uma pessoa nova, é alguém que vai tirar vocês dessa energia, tá? De vocês terem lidado com pessoas muito conflitantes, né? Relacionamentos que tinham muitos conflitos, muitas brigas, muito estresse, muito desgaste mental, né? Essa pessoa tira vocês dessa energia, tá? Signo de Escorpião. Escorpião, se for uma reconciliação, não está muito favorável, tá? Não está muito favorável. Provavelmente cada um vai seguir o seu rumo, tá? E se for uma pessoa nova, é alguém que vai ter que abrir mão de algo, ou vocês ou essa pessoa vai ter que abrir mão de algo que envolve o emocional dela, tá? Para se conectar a vocês. Então pode ser que tenha que se afastar da família, tenha que se mudar de um lugar onde ela viveu há muitos anos, ter uma conexão forte emocional com as pessoas ali, enfim, tem algo do gênero, ok? Signo de Áries, se for uma reconciliação, vocês estão muito conectados, também tem uma conexão muito forte, conexão de almas aqui, tá? Essa pessoa ainda pensa muito em vocês e vice-versa, tá? Vocês também pensam muito nessa pessoa ainda, tá? Então provavelmente vai ter procura de um dos lados aí, tá? Se for uma pessoa nova, vocês vão ter uma conexão imediata, sabe? Assim, quando você bate o olho na pessoa, você nossa, pensa as mesmas coisas que eu, sabe, defende os mesmos ideais. Não é só eu gosto de vermelho, você também gosta de vermelho, eu gosto de uva, você também gosta de uva, eu gosto mais de doce do que salgado, você também. Não é esse tipo de coisa, tá? Pode até ter, mas é muito mais além disso, sabe? Alguém que defende os mesmos ideais que vocês, entende? Tem os princípios muito parecidos, não concorda com as mesmas coisas, é muito parecido, sabe? Modo de pensar, de agir, muito, muito parecido, tá? Signo de Leão,
Se for uma reconciliação aqui, eu vejo que essa pessoa tá brigando muito com as suas sombras, tá? Eu vejo conflitos internos aqui. Alguém que tá com a mente muito perturbada aqui por conta desse término, tá? Tipo, sabe? Uma mente muito agitada. Uma hora acha que ele tá certo, uma hora acha que não, eu acho que eu errei mesmo. Tá tendo um conflito interno ali, sabe? Ela tá num momento assim, tá? Se for uma pessoa nova aqui, é uma pessoa que vai querer se aproximar logo de vocês com medo da concorrência, com medo de perder vocês para uma outra pessoa, tá? Signo de Sagitário, se for uma reconciliação aqui, eu vejo que essa pessoa, se vocês já estão um tempo afastados, eu vejo que essa pessoa se sente preparada agora para vir na direção de vocês. Essa pessoa precisou desse tempo afastado de vocês para amadurecer as ideias, os pensamentos, tá? Uma pessoa que não estava tendo muita maturidade, ela precisou desse tempo para amadurecer. Se vocês se separaram recentemente, então pode ser que essa pessoa leve um tempo aí para amadurecer, tá? As ideias, mas ela tá pensando, ela tá refletindo muito a respeito, tá? Do comportamento dela, dos pensamentos dela, das atitudes, entende? E no momento certo ela vai te procurar. Tá? Se for uma pessoa nova, é como se essa pessoa chegasse no momento certo para vocês, é o momento da colheita para vocês. É como se fosse uma pessoa que vocês vão perceber que vão ter muita coisa em comum, vai se identificar muito, tá? Essa pessoa chegou no momento certo para vocês. Entende? Tudo no momento certo, né? Tá? Signo de Libra, se for uma reconciliação, essa pessoa tem muita esperança de voltar com vocês, tá? Tem muita esperança, ver vocês como uma pessoa muito bonita, uma pessoa de destaque. Para muitos casos vocês trabalham com a internet ou tem algum destaque público, tá? Essa pessoa admira muito vocês. Se for uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que vocês conheçam pela internet, tá? É uma pessoa que vai ver vocês como, sabe? Nossa, é tudo que eu pedi para Deus. O pedido sendo atendido. Nossa, eu pedi tanto uma pessoa assim e chega uma pessoa assim que nem Câncer. Tá? Signo de Gêmeos, reconciliação. Se for reconciliação, essa pessoa tá sozinha, tá pensando muito, tá? Tá pensando muito no que aconteceu. Tá refletindo muito a respeito. No momento essa pessoa tá meio afastada de tudo, prefere ficar na dele, na dela. Tá? É um momento de introspecção aqui, para refletir a respeito de tudo que aconteceu, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que tira vocês de uma energia de solidão, de solitude, tá? Se vocês estão há muito tempo sozinhos, essa pessoa tirando vocês dessa energia, certo? E por último, signo de Aquário. Signo de Aquário, se for reconciliação, é alguém que vai querer um compromisso sério com vocês. Tá? Então, se era alguém que não se comprometia, alguém muito aventureiro, aventureira, sabe? Alguém que não assumia vocês, essa pessoa volta querendo se comprometer de fato com vocês. Para alguns casos, pode até ter pedido de casamento, tá? Se for uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que vocês vão conhecer no ambiente de trabalho, para alguns casos, tá? É uma pessoa que vai querer, vai ser muito comprometida com o relacionamento, tá? E se bobear, esse relacionamento pode acabar também em casamento. Tá? Alguém que realmente vem para se comprometer com vocês. Sério. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.